Muito bem, vamos agora para mais uma aula virtual, né, para os nossos queridos alunos lá do curso Faraday, para as pessoas que vão fazer o concurso do TJ no próximo fim de semana e também para qualquer pessoa interessada em estudar um pouco mais de português. Né? Para que você assista esse vídeo, você tem que ter esse material em mãos. Então você pode me pedir, né, pelo zap 91 99226 6116, ou você pode pegar diretamente lá com a Camila, lá no curso Faraday, Universidade Uninove, na Veridiano Cardoso 503. Ela está no 94 99301 5428. Esse já é o nosso terceiro material, né? Nós vamos resolver mais uma prova do CESP, prova de alternativa. Acompanha comigo com o material em mãos. Você já resolveu esse material antes, não é mesmo? E agora você vai ver a resolução das questões. Combinado? Vamos lá. A discussão sobre a participação dos analfabetos na vida política nacional remonta aos tempos do Brasil colônia e se mantém durante a formação da sociedade brasileira e os processos de reconhecimento de direitos e de visibilidade social das diferentes parcelas sociais anteriormente excluídas do processo democrático. Durante o período colonial, os analfabetos tinham direito ao voto, ainda que mitigado e suprimido por meio do processo chamado voto cochichado. Nesse caso, as intenções de voto de um analfabeto eram ouvidas por terceiros letrados. Ainda que restringidos em algumas oportunidades, entre os séculos XVI e XIX, os analfabetos exerciam, de alguma maneira, o direito ao voto. Contudo, foi somente ao final do Império que esse direito foi totalmente retirado dos brasileiros analfabetos por meio do decreto 3029 de 1881, a chamada Lei Saraiva, que instituiu um censo literário nos termos propostos por Rui Barbosa à época. Desde então, durante 104 anos, os analfabetos tiveram limitações drásticas ao direito de participação política pelo exercício do direito ao voto no país. Essa situação foi alterada apenas com a Emenda Constitucional número 25, de 1985, que concedeu, embora em caráter facultativo, o direito de voto ao analfabeto. Durante todo o referido período, por diversas vezes, o tema voltou à pauta das definições políticas nacionais, sem, contudo, obter sucesso na efetivação de tal direito básico de cidadania. Por sua vez, a elegibilidade, que constitui o direito de ser votado, em nenhuma oportunidade foi reconhecida aos analfabetos na história breve do nosso país. Pelo contrário, pouco se discute e pouco se discutiu sobre tal direito, e reiteradamente o tema vem sendo esquecido no processo de consumação de uma cidadania plena com acesso a todos os direitos de participação política. Muito bem, vamos direto para a primeira questão. Conforme as ideias do texto, olha só que interessante, né? Nessa prova aqui, o CESP resolveu colocar o nome do texto, né? Não sei se você reparou que na prova que nós fizemos lá no vídeo anterior, né? Nós tínhamos o código do texto, né? Segundo o texto, tem um código horrível lá que não é para ler. Da mesma forma, não é para ler esse título do texto aqui, porque só vai atrapalhar o âmago do seu cérebro. Leia assim a questão 1, ó. Conforme as ideias do texto, pronto. Tá bom? Não leia esse nome do texto aí que só vai lhe atrapalhar. Vamos lá. Do período colonial até a promulgação da Emenda Constitucional número 25 de 1985, os analfabetos sofreram limitações drásticas no exercício do direito ao voto. Limitações drásticas desde o período colonial? Não, lá eles votavam. Lá no período colonial eles votavam, mesmo que fosse lá daquela forma lá do voto cochichado, mas eles votavam. Letra A está errada. Preste atenção na leitura. Letra B diz que o caráter facultativo do voto pelos analfabetos após a promulgação da Emenda Constitucional número 25 de 1985 desfavoreceu mais uma vez o exercício do direito ao voto por essa parcela da população. Pelo contrário, né, favoreceu, né, ainda que, né,
não seja facultativo, mas favoreceu, porque lá no início eles votavam, depois foi proibido lá pela Lei Saraiva e depois, né, com a emenda 25 voltou, então favoreceu, letra B está errado. A letra C diz que a inelegibilidade dos analfabetos impede que estes, os analfabetos, gozem do direito ao exercício pleno da cidadania. Parece até que é essa a resposta, né? Vamos ler a letra D. Rui Barbosa, no final do século XIX, promulgou a Lei Saraiva. E não foi ele que promulgou a Lei Saraiva, para com isso, né? E determinou que os analfabetos não teriam direito ao voto. Pessoal, letra D está errada. A participação dos analfabetos na vida política nacional é uma reivindicação da população brasileira desde os tempos do Brasil Colônia. Em nenhum momento o texto falou isso. Primeira questão, facilmente você acertou, né? Letra C, de convocado. Vamos para a questão 2. Assinale a opção correta com relação a aspectos linguísticos do texto. Leia somente até aí. No trecho, o direito de voto ao analfabeto, a substituição da preposição de por ao manteria a correção, mas acarretaria ambiguidade a esse trecho. O direito de voto ao analfabeto, o direito ao voto. Realmente, direito ao voto, direito de voto, beleza, dá para manter o sentido. O direito ao voto ao analfabeto, pensa comigo, o direito ao voto ao analfabeto realmente complicou. Ficou muito ruim, né? A questão deve ser a resposta correta. Vamos ver o que é que está ruim nas outras alternativas. O sentido original e a correção do texto seriam mantidos caso a expressão por sua vez fosse subida por de forma análoga. Não dá, né? De forma análoga significa que você está fazendo uma comparação, né? Por sua vez, não, nada a ver. Está errado, não dá para trocar por sua vez. É como se fosse por outro lado, né? Ou de acordo com fulano, nada a ver. Letra B, fora. Letra C diz que o termo reiteradamente modifica as formas verbais das orações. Pouco se discute, pouco se discutiu sobre tal direito. Quer dizer que assim, ó. Quer dizer que reiteradamente, que você já sabe que é uma circunstância de modo, né? Reiteradamente, várias vezes, né? Reiteradamente quer dizer várias vezes. Modifica as formas verbais que estão dentro dessa oração aí, ó. Pouco se discute, pouco se discutiu. Pessoal, vamos ler lá, linha 31. Pelo contrário, pouco se discute e pouco se discutiu sobre tal direito e, reiteradamente, o tema vem sendo esquecido. Olha, interessante, reiteradamente realmente vai modificar um verbo. Mas que verbo é? Olha para cá. Ó. O tema vem sendo esquecido no processo, reiteradamente. Né? O tema vem sendo esquecido como reiteradamente. Então, reiteradamente modifica um verbo, é verdade. Mas que verbo é esse? O vem sendo esquecido. Beleza? Bem bacana essa questão. Letra C está errada. Letra D diz que a expressão sobre a poderia ser substituída, mantendo-se a correção e o sentido do texto, por a cerca da. Nem vai no texto, né, pessoal? Para com isso. Acerca, junto, tudo junto, acerca de significa sobre, realmente, significa assunto, né? É uma circunstância, dá uma ideia de circunstância de assunto. Mas é claro que se escreve tudo junto, beleza? Nada a ver aqui, olha, pegadinha, só se você não está prestando atenção. Acerca, separado, é lógico que não tem nada a ver. Acerca, tudo junto, significa que é sobre, significa assunto. Tá errado a letra D. Letra E diz que caso a conjunção contudo fosse substituída por portanto, porquanto, a correção e o sentido original do texto seriam preservados. Não sei se você sabe que existe uma lista da adversidade. Adversidade é aquilo que era para acontecer, mas não acontece, certo? Então, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Não tem o porquanto. Sabe por quê, pessoal? Esse porquanto, ele pode significar várias coisas, mas no fundo ele acaba significando explicação.
Se é explicação, não é adversidade, não posso trocar um pelo outro. Então, realmente a resposta da questão 2 é a letra A. Marque aí, beleza? Vamos para a questão 3. Outra prova com 3 textos, né, da prova do SESP. Você já sabe o que está lhe aguardando aí no próximo domingo. Por favor, não fique com preguiça de ler as questões e de ler os textos, tá bom? Por isso nós estamos treinando. Espero que isso esteja servindo pelo menos para você ter esse acompanhamento aí. Questão 3. A correção e a coerência do texto seriam mantidos caso... Olha, infelizmente é a segunda vez que a gente vê uma questão como essa, né? Você tem que ficar perdendo esse tempo lá para ficar mexendo em pontuação lá no texto. No caso de pontuação, caso sério com essas bancas aí, então escolha lá a menos ruinzinha, tá bom? A letra A diz que ele quer que você troque o ponto por vírgula. Ó. O ponto que sucede o nome país fosse substituído por vírgula com a devida alteração de maiúscula e minúscula. Quer que troque um ponto por vírgula. Acho difícil, mas vamos lá na linha 29. Por sua vez, a elegibilidade que constitui o direito de ser votado em nenhuma oportunidade foi reconhecida aos analfabetos na história breve do nosso país. Acabou a informação. Depois vem, pelo contrário, não dá para colocar uma vírgula aí. Mesmo que a gente passe o P maiúsculo para minúsculo, não vai dar certo isso aí. Letra A está errada. Vamos para a letra B. Caso se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo nacional, será que ficaria legal? Lá na linha 2. A discussão sobre a participação dos analfabetos na vida política nacional remonta. Não tem como colocar uma vírgula depois de nacional, sabe por quê? Pergunta quem é que remonta. Pergunta quem é que remonta. A resposta é a discussão sobre a participação dos analfabetos na vida política nacional. Não posso colocar uma vírgula entre sujeito e verbo. Tudo errado, letra B. Vamos para a letra C. Caso se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo colônia, também na linha 2. A discussão sobre a participação dos analfabetos na vida política nacional remonta aos tempos do Brasil colônia e se mantém, vírgula antes do E. Presta atenção, vírgula antes do E você só tem 3 situações possíveis. A primeira é se os sujeitos das orações forem diferentes. A primeira oração tem como sujeito a discussão. E a segunda oração também é a discussão. A discussão se mantém durante a formação da sociedade brasileira. Então, não é para ter vírgula aqui. Tá bom? Não é para ter vírgula aqui antes do E. São só 3 situações que você coloca vírgula antes do E. Quando os sujeitos das orações forem diferentes, então aqui não é o caso. Quando o E puder ser substituído pelo mais, não é o caso aqui também. E quando o E estiver repetindo várias vezes, né, que é um caso de polissíndeto, beleza? Nenhum dos 3 casos acontece aqui, não está correto. Então, vamos lá. Letra C diz que é para colocar uma vírgula antes de colônia, não é. Vamos para a letra D. A vírgula que sucede o nome voto, caso a vírgula que sucede o nome voto fosse substituída por ponto, com a devida alteração, lógico, de maiúscula para minúscula. Agora é o contrário da letra A, quer que coloque uma vírgula no lugar do ponto. Aliás, um ponto no lugar da vírgula. Vamos lá, linha 8. Durante o período colonial, os analfabetos tinham direito ao voto, ainda que mitigado e suprimido por meio do processo chamado de voto cochichado. Opa, qual é a palavra? Voto, né? Beleza. Durante o período colonial, os analfabetos tinham direito ao voto, vírgula, ainda que mitigado. Aí eu vou colocar um ponto. Aí vai ficar só ainda que mitigado, separado. Não dá, pessoal. Não tire essa vírgula e coloque um ponto. Nada disso. Vamos para a letra E. Caso se eliminasse a vírgula empregada logo após o vocábulo Saraiva, lá na linha 16. Então, a questão letra E diz que você vai tirar a vírgula depois de Saraiva. Vamos lá. A chamada Lei Saraiva que instituiu... Opa, que bacana, ó. Não sei se você sabe que esse que aí que está depois da palavra Saraiva é um pronome relativo. É fácil de ver. Pensa comigo. Quem foi que instituiu um censo literário? Foi a Lei Saraiva.
Beleza, então nós temos um que pronome relativo. Se eu tirar essa vírgula daí, pode? Pode, com certeza. A correção gramatical vai ser mantida. Existe o que? Pronome relativo com vírgula e sem vírgula. Só que o sentido muda completamente. Quando nós temos vírgula antes do pronome relativo, você está com uma relação de explicação. Sem a vírgula vai ser uma relação de restrição. Olha só, mais uma vez, probleminha aí de pontuação em bancas de concurso, né? Então, nós vamos escolher a menos errada. Todas estavam muito graves, mas aí você vai colocar... Você vai ficar com aquela lá do E. Qual é a história do E? Uma vírgula pós-colônia, né? Vamos marcar, porque no dia da prova você não vai levantar e chamar o fiscal, não é mesmo? Marque a letra C, mas saiba, mais uma vez, só existe vírgula antes, se o sujeito das duas orações forem diferentes, não é o caso. Se o E puder ser trocado pelo mais, não é o caso. E se o E estiver repetindo várias vezes. Mas é a menos ruim de todas as outras, é a menos ruim, é a mais aceitável. Fique com a letra C e seja aprovado no seu concurso. Ok? Vamos para mais uma questão. Beleza? Vamos lá. Aliás, é mais um texto, né? Vamos ler o texto porque a quarta questão é questão de interpretação. Na entrada do terceiro milênio, o ingresso das brasileiras na política institucional ainda é tímido. Porém, esse é um quadro que já se mostrou menos animador. Da promulgação da primeira Constituição Republicana, em 1891, na qual as mulheres não foram incluídas como cidadãs, às eleições de Rosana Sarney como primeira governadora de um estado e de Benedita da Silva como primeira senadora e primeira governadora negra, ambas na década de 90 do século passado, foi um longo percurso. Apesar de as mulheres possuírem atualmente níveis de escolaridade superiores aos dos homens e de estarem cada vez mais presentes no mercado de trabalho, em nenhum âmbito da vida social a participação de mulheres e homens é tão desigual quanto no exercício do poder. Seja em cargos eletivos, seja em postos de direção nos órgãos executivos ou no sistema judiciário, o poder ainda é predominantemente ocupado por homens. Somente em 2000, uma juíza, Ellen Grace, alcançou o topo da hierarquia do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, apesar da expressiva atuação das mulheres em movimentos sociais, associações, sindicatos e entidades, observa-se que essa capacidade de engajamento não corresponde à pequena presença feminina nas instâncias decisórias. Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa representação política feminina no Ocidente. Entretanto, esse é um cenário que se repete em diversas nações, tidas como desenvolvidas e com maior tradição democrática, como é o caso da França. Convém registrar também as interrupções na trajetória democrática do país por regimes ditatoriais, as quais impediram o livre gozo de direitos políticos pelos cidadãos e impactaram diretamente a participação das mulheres nos poderes constituídos. Muito bem, vamos direto para a questão 4. A maior disparidade no que diz respeito à participação masculina e a feminina na sociedade ocorre no exercício do poder? Oxe, acabamos de ler isso, né? Ele falou com todas as letras. Embora, apesar de as mulheres possuírem nível de escolaridade maior que o do homem, né, estarem mais presentes no mercado de trabalho, é lá nas decisões, no exercício do poder que ela tem minoria. Então, a maior disparidade no que diz respeito à participação masculina e a feminina na sociedade ocorre no exercício do poder. Foi exatamente o que o texto disse, não tenha medo, marque a letra A de aprovado. Letra B. A parcela feminina da população ainda sofre muitos preconceitos no mercado de trabalho, a despeito de sua formação acadêmica ser superior em relação à do homem. Não foi falado em preconceito no mercado de trabalho. Letra B está errada. Letra C diz que a eleição de Rosana Sarney e de Benedita da Silva foram determinantes para que anos depois Ellen Grace fosse aprovada pelo Senado Federal como ministra do STF. Uma coisa não foi causa nem consequência da outra, pelo menos o texto não disse isso, e está fora a letra C. A baixa representatividade feminina nos poderes constituídos no Brasil e em países desenvolvidos justifica-se mormente
pelo regime ditatorial a que essas nações foram submetidas na segunda metade do século XX. Bom, mormente, olha, vamos devagar. Primeiro você tem que saber o que é mormente. Mormente é principalmente, né? Principalmente, em primeiro caso, em primeiro plano. Ele deu realmente isso, né? Não, poxa, ainda teve a questão dos regimes ditatoriais no Brasil que diminuiu a participação, mas ele não disse principalmente. Olha só, a palavra mormente foi decisiva aqui nessa questão. Mais uma para entrar aí no seu dicionário do CESP, não é mesmo? E você tem que saber essa palavra mesmo. Mormente significa em primeiro lugar, significa acima de tudo, né? Significa principalmente, beleza? Não está certo a letra B. Opa, já estamos na letra D está errado. A letra E diz que as mulheres passaram a ser consideradas cidadãs somente na década de 90 do século XX. Não, está errado. Pode ficar aí com a letra A tranquilamente. Vamos para a questão 5. Cada uma das opções a seguir apresenta um trecho do texto indicado entre aspas, seguido de uma proposta de reescrita, além de manter o sentido. Opa! Assinale a opção em que a reescrita, além de manter o sentido da informação originalmente apresentada, também preserva a correção gramatical do texto. Vou te falar de novo o que eu já te falei aí no vídeo anterior. Essa é uma questão de reescrita de frase. Não perca tempo. Não fica lendo a informação original para depois ler a outra informação. Não faça isso não. Você está estudando, você tem regras na sua cabeça, você conhece um pouco da gramática, não é mesmo? Então vá direto para a gramática. De repente você acha erro e já elimina a questão. Combinado? Vamos lá. Letra A. Lê só o que está depois dos dois pontos. Não perde tempo. Convém registrarem as interrupções, já está errado. Já está errado. Você tem que perguntar o que é que convém e a resposta é registrar. Registrar. Ah, mas é as interrupções, está certo. Não está certo não. Não está certo não. Seria registrarem se fosse assim. Convém que se registrem as interrupções, entendeu? Então, se tivesse um se aí no meio, estaria certo. Já pode parar de ler a letra A, está errada. Convém registrarem as interrupções na trajetória democrática do país por regimes ditatoriais. Convém registrar. Você pergunta o que é que convém, a resposta é registrar. Não esquece que essa resposta é o sujeito oracional do convém. Por isso que o convém está com acento circunflexo, beleza? Ou, desculpa, com acento agudo, porque o sujeito tem que ficar no singular. Vamos lá. Letra B, depois dos dois pontos, na entrada do terceiro milênio, as mulheres no Brasil ainda têm receio de ingressar na política institucional. Ei, presta atenção. Ele disse, na entrada do terceiro milênio, o ingresso das brasileiras na política institucional ainda é tímido. Quer dizer que está fraco, não está como deveria ser. Nada a ver aqui dizer que elas têm medo de entrar na política, né? Está errada a letra, está errado isso aqui, ok? Na entrada do terceiro milênio, as mulheres do Brasil ainda têm receio de ingressar na política nacional. Parece que não tem realmente um erro de gramática, mas de cara você ainda está com o texto fresquinho aí na sua cabeça, está errado o sentido do texto. Letra C. Esse quadro, no entanto, já foi menos animador. Olha só que coisa. Você sabe que não era para começar, depois do ponto, né? Começar com porém, mas porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Não é para começar. Isso já está errado. Aí as bancas insistem nisso e colocam que está certo. Beleza, a gente vai engolindo. Né? Lá no original parece que tá lá o porém, vírgula. Né? Paciência. Aí depois ela quer trocar por no entanto, lá na frente um pouco. Está errado do mesmo jeito, mas se você quer fazer assim, o que é que tem que fazer? Colocar entre vírgula. Olha lá, ó. Esse quadro, vírgula. No entanto, vírgula. Já foi menos animador. Beleza? Nossa luz artificial está sumindo, quer dizer que temos que parar o primeiro vídeo, né? Mas vamos lá. Vamos resolver a questão 6, que é antes do texto. Está errado aí a letra C. Vamos para a letra D. Lembra que a gente está lendo só depois dos dois pontos. Seja em cargos eletivos, em postos de direção, nos órgãos executivos ou no sistema judiciário. Epa. Cuidado, isso aqui é uma dica de redação. Você vai começar com esse seja aí, é seja o tempo todo. Seja fazendo isso, seja fazendo aquilo, entendeu? Não dá para você falar assim, como muita gente faz.
seja fazendo isso ou fazendo aquilo. Não, não, isso está errado. Seja, seja, quer, quer, ora, ora. Beleza, pessoal? Já, já. Nada de ficar mudando as coisas aqui, está errado a letra D. Letra E, a gente achou a resposta? A letra E diz: o Brasil é uma das nações cuja representação política feminina é uma das mais baixas no Ocidente. Opa, tudo certo, tanto no sentido quanto na correção gramatical. É a letra E, a nossa resposta. Opa, vamos para a questão 6. Beleza? A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse. A letra A manda você trocar o que se repete por que repete-se. Olha só, uma questão idêntica à da prova anterior que a gente tinha resolvido. Leva para a prova que o que é uma palavra atrativa, certo? O que significa isso? Significa que não pode o se ficar depois do repete. Tem que ser que se repete e não que repete-se. Letra A está fora. A letra B diz que pode trocar o não obstante por embora. Está na mesma lista da concessão, né? Você tem uma lista de concessão na sua cabeça, né? Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, não obstante, malgrado. Mas vá com calma, vai lá e vê se dá para trocar mesmo. Ó, linha 24. Vamos lá. Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina, embora tenha sido um dos primeiros países... Opa, porque às vezes tem que ajeitar um pouquinho da gramática, tá bom? Mas aqui deu bacana. Não obstante tenha sido, embora tenha sido. Perfeito, já é essa a resposta. Vamos para a letra C. E quer trocar o artigo A por na. Não precisava nem ir no texto, mas vamos lá, linha 33. O livre gozo de direitos políticos pelos cidadãos e impactaram diretamente a participação das mulheres. Impactaram o quê? A participação. É isso mesmo. Não troque por na, não. Está errado. Olha só a letra D. Maldade com quem já decorou a sequência da adversidade. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Né? Eu já falei isso para você, agora eu comentei, não sei se você está prestando atenção, né? Sabe que para você fazer esse tipo de aula, se você não tiver uma atenção total e o material em mãos, não vale a pena, não é mesmo? Então vamos lá. Já falei para você que o mais, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, eles só eram para ser escritos depois de vírgula. Esse é o certo. Mas as bancas, os textos, todo mundo aí fora diz que está certo colocar um ponto. Aí, paciência, a gente vai engolindo. Agora ele está mandando trocar o porém por mais. Não dá. Por que não dá? Porque está porém, vírgula. O mais é o único que não vai para esse deslocamento aí que eles insistem em dizer que está certo. Esse deslocamento da conjunção do meio da frase para depois da frase só seria possível se eu colocasse um ponto e vírgula aqui. Mas não, todo mundo coloca ponto e desloca a conjunção para frente. Paciência, tudo bem, você acha que está certo, mas o mais é o único que não pode fazer isso. Não dá para trocar o porém pelo mais. E a letra E diz que o adjetivo expressiva é a mesma coisa que ampliativa. Expressiva, marcante. Ampliativa quer dizer mais, maior. Não, então está errado. Pode ficar mesmo com a resposta tranquilamente, letra B. Ok? Vamos cortar, quebrar o nosso vídeo aí para a gente poder responder as demais questões que inicia com o segundo texto. Espero que isso esteja sendo útil aí para a sua aprovação no seu concurso. Beleza?